Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 e os próximos versículos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém, irmãos? Você pode tomar o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Eu gostaria de pedir a você que você repetisse comigo o versículo 1. Vamos. Versículo 1 de Isaías capítulo 6. 6 e 1. Vamos todo mundo? 1, 2, 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, diga eu vi, diga eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Deus falou comigo nesse dia. O Senhor falou ao meu coração, e eu quero entregar uma palavra profética nessa manhã à igreja. Amém? Esse texto diz para mim e para você que o profeta Isaías, narrando essa narrativa, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo que teve uma visão de Deus. Ele contemplou a glória de Deus, a beleza de Deus, a majestade de Deus. E ele reconhece que ter visto Deus era a sua sentença de morte. Então esse texto ficaria assim: no ano em que morreu o rei Uzias, e eu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também morri. Causas distintas. Ele morreria porque tinha visto Deus. Eu vi o Senhor, eu vi a glória, eu vi a majestade, eu vi o resplendor de Deus. Nós somos regidos por um astro-rei chamado Sol. Você sabia que o Sol é apenas uma estrela de 5ª grandeza? Você sabe disso, eu sei que você sabe. O Sol, ele tem um poder tão fulminante, que mesmo em dia nublado, mesmo num tempo nublado, se você não fizer uma proteção sobre o teu corpo, você vai ficar queimado. Você já teve essa experiência? Eu tenho feito exercícios, corrido, e tem dia que mesmo com essa idade a gente fica meio burro. Hoje está nublado. Hoje está nublado. Hoje não tem sol. Então hoje está bom para fazer uma corrida.
Aí quando você volta da corrida, você está completamente queimado. Mas não tem sol. Está nublado, está tempo fechado. Nuvens, nimbos pesadas. Mas o poder do sol é tão forte, que ele consegue queimar a nossa pele, o nosso corpo. O sol, ele está a milhões de quilômetros, 93 milhões de milhas da Terra. Se o sol aproximar um pouquinho mais do planeta Terra, não sobra nada. Todos nós morreremos fulminados pelo calor, pela temperatura que vai acontecer nesse planeta. Se ele aproximar um pouquinho mais, a Terra acaba. Tamanha é a intensidade liberada de energia, de calor. É exatamente o que Isaías está contando. Isaías está dizendo que um dia ele viu Deus, e quando ele viu Deus, ele entrou em desespero. Ele disse: meu Deus, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A gente esquece que Deus, ele está assentado num alto e sublime trono. Deus não está desesperado. Você não viu o que eu falei? Diga assim: Deus não está desesperado. Ele não viu Deus andando de um lado para o outro, coçando a cabeça ou as barbas. Ele não viu Deus como que, o piloto sumiu. Não, ele viu um Deus assentado num alto e sublime trono. Diga assim: Deus está no controle absoluto. Ele não viu uma turma de anjos se lamentando, desesperados, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Meu amado, que coisa linda. Vamos subir no texto, vamos, alô, quem está no computador 2? Ao seu redor havia serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, vamos, e clamavam uns para os outros, dizendo: espera aí, luta, crise, era isso que clamavam: santo, santo, santo. Não viam insônia em Deus, não via em Deus enxaqueca, não tinha uma equipe médica diante dele. Santo, 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 a terra está cheia da sua preocupação. Da sua o quê? Profetiza isso sobre você hoje. Diga assim: a terra está cheia da glória de Deus. Diga: a minha casa está cheia da glória de Deus. Glória de Deus. Profetiza isso. Diga: minha família está cheia da glória de Deus. Se nós não declararmos isso, irmãos, nós vamos virar totalmente pessimistas. Nunca na história desse país vivemos uma crise tão terrível, um descontrole absoluto. Há um clima pesado no ar. Mas a Bíblia diz, e eu vou crer no que a Bíblia diz. Diga assim: Deus está no trono, assentado. Ele não está lá se descabelando, preocupado. Deus não rói unhas. Diga assim: Deus não rói unhas. O nosso país hoje tem um governo que precisa estar no Photoshop. Quem assistiu a última declaração governamental viu que a turma do Photoshop é boa. Aquilo ali é profissional 5 estrelas, porque a pessoa rejuvenesceu. Teve gente que achou que ela tinha 30 anos de idade. Que isso, bonitona, não tinha um pé de galinha, não tinha uma ruga. Lembro o dia que eu apertei a mão do chefe dela, aqui no Rio de Janeiro.
acostumado a ver pela televisão. Paramos frente a frente, eu peguei a mão dele e falei: Deus te abençoe, barbudinho. Enquanto eu falava com ele, disse: meu Deus, eu achava que ele era mais novo, muito envelhecido, mas ali não tinha Photoshop, era tete a tete, era olho no olho. Deus está no trono, Ele está no trono, irmãos. Diga assim: diante de Deus não há crise, diante de Deus não há preocupação, há um ambiente de glória. Glória. Diga assim: diante de Deus, os serafins não levam as manchetes dos jornais. Você crê nisso? Diga assim: diante do trono, eles não levam os índices da economia. Não leva não. Não estão colocando para Deus a taxa do dólar, do câmbio. Diante de Deus é uma só palavra. Repita assim: santo. Diga santo, diga santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda. Ministre glória sobre o teu corpo. Declare glória sobre o teu corpo. Diga: o meu corpo está cheio da glória. Diga isso: o meu corpo está cheio da glória. A minha casa está cheia da glória. Declara isso, profetiza isso em nome do Senhor Jesus. Faça isso. Versículo 4, vamos subindo. O tempo está correndo. E as bases dos limiares se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vamos. Então disse eu, agora quero ouvir a tua voz. 1, 2, 3. Ai de mim, eu quero mais forte. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, agora bem forte, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu amado irmão, numa terra de caos, é possível ver a glória de Deus que está sendo manifesta. Diga assim: Isaías estava no caos, vivendo no caos, enxafurdado no caos, mas foi possível, Deus o permitiu ver a glória de Deus. A gente está vendo só problemas. Há um texto na Bíblia, preguei há um tempo atrás, de Cantar, que diz assim: aparecem as flores na terra. Você não ouviu o que eu falei? Diga: aparecem as flores na terra. Tem gente que só está vendo espinho, só está vendo desgraça, só está vendo desemprego, só está vendo problema, só está vendo: pastor, o dólar vai subir mais. Não importa o dólar, você não tem compromisso com o dólar. A tua moeda é outra, a tua moeda é a fé. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Diga assim: vou ver a glória de Deus. E essa glória vai produzir uma transformação na minha vida. Em pé como você está, eu quero te dar um texto, porque há uma palavra profética de Deus que Ele trouxe ao meu coração para dizer: diga à igreja isso. Deixa a Bíblia aberta em Isaías, abra comigo por favor, 2 Crônicas capítulo 26. Essa é uma palavra rema para a tua vida. 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Para ganhar tempo, versículo 21. 2 Crônicas 26 e 21. Irmãos, isso é uma palavra profética para a tua vida. Eu peço a Deus que você não desperdice isso. Está na tela, vamos, 1, 2, 3. Quero ouvir a tua voz. 1, 2, 3. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Você ouviu, você leu isso? Você pode repetir comigo? Vamos, 1, 2, 3, rápido. 1, 2, 3. Assim ficou o leproso o rei até o dia da sua Deus falou. Escute essa palavra. Volte agora para Isaías. Volte para Isaías. Isaías capítulo 6. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. 6 e 1. Coloque Isaías 6 e 1. Rápido, computador. Isaías 6 e 1. Coloque isso. Escute isso. O que está escrito nesse texto? Quero ouvir a tua voz. 1, 2, 3. No ano que morreu o rei, o quê? Se você está ligado, se
Antes de Uzias morrer, Uzias estava o quê? Você não viu o que perguntei? Antes de Uzias morrer, Uzias estava o quê? Uzias estava o quê? Estava leproso, morando fora. Diga assim: o rei estava leproso e morando fora. Na pirâmide social, o topo da pirâmide é o comando. Na pirâmide social, o topo da pirâmide é o comando, certo? Então diga assim: o comando daquele tempo, diga, o reino daquele tempo, o governo daquele tempo, estava o quê? Estava o quê? Estava o quê? Diga assim: Isaías e toda a população, olhando para o governo, via um governo o quê? Havia o quê? Diga assim: havia lepra no governo. Diga: havia lepra no rei, havia lepra no palácio. Deus falou comigo, diga à igreja: estamos vivendo um tempo semelhante no Brasil. A lepra no governo, a lepra da corrupção, a lepra da roubalheira. Destruíram praticamente a maior empresa desse país de petróleo. Destruíram dezenas de outras empresas. Diga assim: a lepra no governo. Diga assim: a Bíblia diz que em tempo de lepra é tempo também de transformação no meio do povo. Diga assim: nesse tempo de lepra é tempo também de Deus me purificar, me transformar. Toma posse dessa palavra hoje. Pastor, eu ainda estou fumando. Estava. Pastor, eu ainda estou me masturbando. Estava. Pastor, eu ainda estou adulterando. Estava. Pastor, eu ainda sou endemoniado. Era. Porque Uzias está com lepra, mas Deus está trabalhando na terra. Quantos acreditam que Deus hoje quer purificar vidas aqui? Você toma posse disso hoje? Estamos vivendo o melhor tempo. Não tem nada melhor. Você abre o jornal, é cada dia um escândalo, é cada dia uma denúncia, é cada dia uma prisão nova, é cada dia a cúpula empresarial desse país está em cana, está presa. A cúpula, os mais magnatas que andavam de jatos, que cortavam o mundo, estão em cana. É tempo de Deus trabalhar na terra. Diga assim: no ano em que o rei morreu. O rei morreu de qual foi a causa da morte? Qual foi a causa da morte? É tempo de oportunidade. Diga para quem está do teu lado, diga assim: Deus está desejoso de provocar uma transformação. Ele quer purificar você. Prepare-se, porque você vai ver a glória. E quando vier a glória, o milagre vai ser ativado. Toma posse dessa palavra hoje. Amém. Diga: eu recebo isso.